Bom, hoje nós vamos falar sobre dinâmica. Até agora nós estávamos falando sobre cinemática, tá? Terminamos a matéria de gráficos, né, de movimento uniforme variado, e agora então nós vamos lá para dinâmica. O que é a dinâmica? Aliás, o que é cinemática? Cinemática, que nós estudamos até agora, estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com quem causou o movimento, certo? Isso é cinemática. Agora, a dinâmica não. A dinâmica ela se preocupa com quem causou os movimentos. Por exemplo, a força, que causa o movimento dos corpos. Então, nós vamos ver alguns conceitos fundamentais de força. Por exemplo, o que é força? Força é um agente físico capaz de acelerar um corpo, acelerar, deformar ou equilibrar esse corpo, certo? Então, isso é força. Aí eles vão falar sobre força resultante. Vamos colocar 3 exemplos para vocês. São vários exemplos que nós temos, mas eu vou trazer hoje 3 exemplos importantes, que é aqueles que nós mais vamos usar. Por exemplo, se eu tenho 2 forças, tá? Puxando um corpo na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, formando entre si um ângulo de 0 graus. Como é que eu faço para achar a resultante? Eu vou somar as 2 forças. É como se nós tivéssemos 2 pessoas empurrando um carro sem gasolina até o posto de gasolina. Qual a maneira mais eficiente de fazer isso? Os 2 empurrando o carro na mesma direção, no mesmo sentido, com um ângulo de 0 graus, certo? Aí vai ter a força máxima. A máxima força que nós podemos alcançar é quando essas 2 forças fizerem entre si um ângulo de 0 graus, certo? Nós não conseguiremos uma força maior a não ser com esse ângulo, certo? Agora, se eu coloco 2 forças formando entre si um ângulo agora de 180 graus, eu vou ter o que aqui? Vou ter a resultante mínima, ou seja, eu vou subtrair a maior da menor, vou subtrair a força maior da menor. Por exemplo, se você quer levar o mesmo carro até um posto de gasolina, mas você quer ir até um posto de gasolina que está à sua direita, e um amigo quer levar um outro posto de gasolina que está à sua esquerda. O que acontece? Um vai atrapalhar o outro, certo? Aí então nós vamos ter o quê? A força resultante mínima. Então a força resultante mínima nós vamos obter sempre com o ângulo de 180 graus. Então se você tem uma seguinte questão, ó, temos 2 forças, uma força de 4 newtons e outra força de 3 newtons. Quando é que nós vamos ter a força resultante máxima? Quando o ângulo entre elas for de 0 graus. Então 4 de uma. Vamos imaginar que uma tem 4 newtons e a outra tem 3 newtons. Qual vai ser a resultante? 4 mais 3, certo? A resultante máxima vai ser o que então? Ela vai ser 5 newtons, certo? Agora, se eu tenho as mesmas 2 forças, F1 e F2. F1 puxa para a esquerda, F2 puxa para a direita. Qual vai ser a resultante? Nós vamos pegar a maior, que é a maior, vai ser aqui, nós vamos ter que trocar aqui, então vai ser F1 menos F2, ou seja, vai ser 4 menos 3. 4 menos 3 dá quanto? 1. Então a força resultante nesse caso aqui, ó, vai ser igual a 1 newton. 1 newton. Vai ser 1 newton. Certo, pessoal? Então, resultante máxima é quando o ângulo é 0 graus, resultante mínima é quando o ângulo é 180 graus. A maior subtraindo da menor. E agora, quando nós temos o ângulo entre elas, o ângulo de 90 graus, o que a gente faz? Vamos aplicar o quê? Pitágoras, certo? Então, sempre que o ângulo entre as duas for de 90 graus, vamos aplicar Pitágoras. Nesse caso aqui, ó, a força resultante vai dar o quê? 5 newtons. Certo, pessoal? Agora aqui, ó, classe de forças. O que nós temos aqui? Classe de força. Classe de força. Nós temos a força de contato, força de campo, força externa e aqui, ó, força, faltou aqui, ó, força interna, certo? Então, o que é força de contato? É, por exemplo, você empurrando um carro ou apoiando uma parede, empurrando uma parede, você está em contato com o objeto que você quer empurrar, vamos dizer assim, entre aspas, de maneira bem simples. Aí é força de contato. Força de campo é aquela força que a Terra faz para puxar os corpos para junto dela. Por exemplo, aquela força que ela faz para puxar a Lua para perto dela, ou o Sol faz para puxar a Terra para perto dela.
certo? Outro exemplo também é quando você solta uma maçã, deixa cair uma maçã ou um objeto de uma certa altura e essa maçã é puxada pela terra, certo? Então essa força chamamos de quê? De força campo. E a força externa e interna? Como é que funciona a força externa e a força interna? Força externa, vamos imaginar assim, vamos pegar uma mesa, em cima dessa mesa vamos colocar um bloco. A força que a mesa faz sobre o bloco chamamos de força normal. Lá na frente nós vamos detalhar bem essa força porque ela é muito, muito importante. Mas então o que nós temos aqui? Temos uma mesa e temos um bloco. A força que a mesa faz sobre o bloco, é uma força externa ao bloco. Não é a força do bloco. Não é a força do bloco, é a força que a mesa aplica no bloco para suportar ela, para suportar o bloco. Tá? Então é uma força que a mesa faz sobre o bloco para suportar ele, certo? Agora, força interna ou forças internas, né? Como é que funciona? A mesma situação, vou pegar agora o bloco e uma mesa, certo? Vou colocar esse bloco sobre a mesa. O bloco vai tentar apertar a mesa, aplicando uma força P para baixo e a mesa vai fazer uma força N para cima. Então, se nós levarmos em consideração a mesa e o bloco, essas forças normal e peso são forças internas, certo? Então, força externa é quando você coloca um livro, por exemplo, sobre uma mesa, e a força que a mesa faz sobre o livro é força externa. Quando você pega esse mesmo livro e coloca sobre a mesa, certo? E considera agora não só o livro, considera o livro e a mesa, a normal e o peso vão ser forças internas, tá? Agora, qual é a unidade de força? É o Newton. Sempre letra maiúscula. Por que letra maiúscula? Porque é homenagem a uma pessoa, tá? Então, se usa letra maiúscula, por exemplo, metro. Metro é homenagem a alguém? Não, então a letra minúscula, certo? Aqui, gente, principais forças da dinâmica. Quais são as principais forças da dinâmica? Vamos começar aqui com a força peso. O que é a força peso? É quando nós multiplicamos o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. M massa, G aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, pessoal, normalmente nós usamos o valor de 9,8 ou 10. O mais comum é usar 10, porque fica mais redondo os cálculos, né? Mas assim, ó, o G é sempre uma força que aponta para o centro da Terra. Se nós pegássemos aqui um caderno e colocássemos uma representação de força, como é que seria ela? É sempre um vetor que é perpendicular às linhas do caderno, certo? Ou seja, é uma força que sempre aponta para o centro da Terra. Aqui, ó, vamos imaginar a Terra. Eu fiz a Terra quase que nem um ovo, porque a Terra, na realidade, ela não é redonda, né? Então, aqui quase que nem um ovo. As pessoas, um objeto que está próximo, que está no polo, ela está mais próximo do centro. Um objeto que está no equador está mais longe do centro, certo? Então, quanto mais próximo do centro, maior vai ser o valor do G, certo? Quanto mais longe do centro o objeto estiver, menor o valor do G. Por exemplo, o valor do G aqui na linha do equador é 9,7 alguma coisa. Nos polos, 9,8 alguma coisa. Conforme a gente sai do polo e vai para o equador, vai diminuindo o valor do G, certo? Agora, outra situação importante. Por exemplo, o valor do G na Terra, vamos colocar aí como se fosse 10. Não é 10, nós já vimos agora, né? O que quer dizer isso, gente? Se eu pegar um objeto, colocar uma certa altura, ele começa a cair e a cada segundo que se passa, a sua velocidade vai aumentando quanto? 10, porque a aceleração vale 10. Então, a aceleração da gravidade faz com que a velocidade de um objeto em queda livre aumente a sua velocidade a cada segundo, certo? Vamos imaginar agora na Lua. Qual o valor da aceleração na Lua? O valor da aceleração na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é 6 vezes menor que na Terra. Então, o que acontece? Se nós soltarmos um objeto de uma certa altura da superfície em relação do objeto em relação à superfície da Terra, a cada segundo que se passa, a velocidade aumenta 1,6, bem menor que na Terra, que a cada segundo é 10 metros por segundo. Certo, pessoal? Então, o valor do G identifica, quanto maior o valor do G, maior o valor do peso de um objeto, certo? Então, na Lua, um corpo vai pesar o quê? 6 vezes menos que na Terra. Aí você pergunta, professor, como é que eu faço para calcular o valor do G? Você pode calcular o valor do G assim, ó, G é igual ao quê? Vamos pegar o G na superfície. É o quê? É a constante gravitacional, massa do planeta, sobre a distância ao quadrado.
certo? Essa aqui é a equação que a gente calcula, ou usamos para calcular a aceleração da gravidade, que nós não vamos usar agora, mais uma curiosidade mesmo, tá? Então, o que é importante? Massa nunca muda, jamais vai mudar. Peso muda por quê? Porque depende da gravidade de um planeta. Então, o peso sempre muda de planeta para planeta, certo? Só se o planeta tiver a mesma massa, mas senão vai mudar, certo? Então, massa não muda, em qualquer lugar do universo a massa é a mesma, e o peso sim, o peso muda, tá certo? Isso que a gente está vendo agora na faculdade. Lá na frente, se você for se aprofundar em física, as teorias elas mudam um pouquinho, mas por enquanto é assim, tá bom? Agora vamos lá para a força normal. Força normal. A força normal é a força de interação entre as superfícies. Eu vou dar uma palhinha agora sobre força normal, mas lá na frente nós vamos falar muito sobre essa força. Ela é muito importante. Ó, o que é força normal? O bloco comprime a mesa sustenta o bloco. A mesa sustentando o bloco é a força que a mesa faz sobre o bloco. Faz surgir a força normal. Então, a força que a mesa faz para suportar o bloco, eu chamo de força normal, certo? Não é necessariamente a mesma direção do peso. Aqui, ó, nós temos a normal e a força, ou seja, a normal na mesma direção que o peso. Sentido contrário, claro, né? Mas a mesma direção. Nós vamos ver depois em plano inclinado, em outras situações diferentes, principalmente plano inclinado, nós vamos ver que a normal não tem a mesma direção que o peso, não tem, tá? Mas por enquanto, nessa primeira situação aqui, ó, a normal é igual ao peso, como estamos vendo aqui, certo, gente? Força de tração. Força de tração. É aquela força, vamos imaginar que nós temos um cabo aqui, ó, e uma pessoa puxando esse corpo através desse cabo, através dessa corda. A quantidade, a força aplicada nesse cabo, nós chamamos de tração. Se nós tivéssemos um dinamômetro aqui, o que é um dinamômetro? É uma balança cujo princípio, funcionamento é quando você estica ou comprime uma mola. Então, colocamos uma mola aqui, ó, certo? Quanto mais essa mola é esticada, maior é a força aplicada na corda, certo? Então, tem como medir isso aí. Lá na frente, nós vamos falar com vocês sobre isso aí, tá bom, gente? Agora, força elástica. É aquela força que você aplica a um corpo que tem elasticidade, a uma mola, a um elástico e assim por diante. Tá certo, pessoal? Já na outra aula nós continuamos com essa parte teórica daí então.